Boa tarde, me chamo Rubens, sou aluno de mestrado do PPGI, orientado pelo professor Luiz Paulo. A ideia é falar um pouco de predição de falência, em um contexto muito específico, que é o de fluxo de dados, em que o conjunto de dados está desbalanceado. Pretendo seguir essa sequência, tá? Contextualizar o problema, falar do problema, as questões de pesquisa, a revisão da literatura, a metodologia que foi adotada, os resultados que tivemos até o momento e o que pretendemos fazer ainda durante o período do mestrado. Contextualizando, a gente tem que ter claro que falência pode ocorrer tanto para negócios quanto pessoas, que algumas situações específicas podem desencadear sequências de falências, né? Entre elas crises financeiras, as pandemias e bolhas econômicas. As falências podem ser classificadas basicamente em 3 tipos, segundo a literatura, né? A falência legal, a técnica e a contábil. Mas eu não quero focar exatamente na falência em si, mas em um momentozinho que antecede a falência, que a gente pretende detectar, que é a dificuldade financeira, que está muito relacionado à falência, né? Você não vai ter uma falência que não tenha passado por um momento de dificuldade financeira anterior. Mas por que fazer essa pesquisa? Primeiramente, as perdas financeiras, que não são poucas, nem desprezíveis. Haja vista a crise do subprime, em que prejuízos na faixa de trilhões de dólares e euros foram verificados no período de 2 anos, 2007 a 2008. Perdas de credibilidade e economias locais, medo de investir por parte dos investidores, aumento do desemprego, né? Um aumento nas incertezas de mercado, que provoca aumento do custo do dinheiro, né? No caso de tomada de empréstimos, e associado a isso uma lenta recuperação. Entre esses fatores tem um outro fator que eu considero muito importante, que é o risco sistêmico. E detalhe um pouco mais nesse slide, onde você pode ver uma rede de instituições financeiras, no caso bancos. Aqui, bancos com exposição superior a 10 milhões de reais. Observa-se uma estrutura núcleo-periferia, onde os principais bancos estão no núcleo e a periferia são bancos menores. Em vermelho são os bancos estatais, em verde os privados estrangeiros, em azul os privados nacionais. O tamanho dos vértices equivale ao total de ativos dos bancos e a largura dos vértices à exposição não segura de ativos entre essas instituições. E aqui a gente pode observar, por exemplo, um caso de risco sistêmico. Tomemos, por exemplo, esse banco em vermelho aqui, em que ele tem uma posição muito forte com esse verde. Uma quebra, por exemplo, a quebra desse banco, pode ocasionar a quebra desse banco, que vai ocasionar, em consequência, a quebra de outros bancos menores e até talvez prejudicar até bancos maiores, se esses bancos menores ligados ao maior também virem a quebrar e não honrar seus compromissos com esses bancos, gerando assim uma reação em cadeia que prejudica toda a economia. Foi o que a gente observou no subprime. Então, diante disso, como tratar a predição de falência, sabendo que a gente tem um cenário de fluxo de dados e que esses dados são desbalanceados, né? Quais técnicas seriam mais adequadas para isso? Quais os melhores modelos para a predição da dificuldade financeira dessas empresas? E essas técnicas e modelos poderiam ser usados em empresas brasileiras? São algumas perguntas que nos guiaram na etapa seguinte desse estudo, que é a revisão da literatura, onde fizemos uma revisão sistemática. Tomando como base, primeiramente, 3 expressões de busca. A primeira, focada em conhecer um pouco mais sobre falência, insolvência de empresas, dificuldades financeiras, utilizando mecanismos preditivos de machine learning. E as 2 outras para conhecer um pouco mais sobre fluxo de dados e desbalanceamento de dados nesse cenário de fluxo de dados, né? Os critérios para a inclusão dos artigos nessas strings foram o fato dos artigos serem em inglês, revisados por pares e a partir de 2018. Utilizamos a base da CAPES, de onde foram coletados 1.275 artigos. Definimos critérios de exclusão para eliminar alguns desses artigos. E definimos também quais informações eram importantes ser coletadas durante a leitura desses artigos. Aqui tem um esquema,
de como que ilustra de como a gente saiu desses 1.200 artigos para chegar em 10 publicações. Durante esse processo, foi verificado a distribuição desses estudos no mapa, né? No mapa mundo, e observa-se uma grande concentração nos Estados Unidos e na Europa de estudos relacionados à predição de falência. Com alguns outros pontos fora disso, né? O Brasil, pouquíssimos estudos, aqui identificamos 2 ou 3, que tentaram abordar esse assunto. Nenhum no contexto de fluxo de dados. Ainda foi observado a existência de um modelo bala de prata, né, que resolva tudo. Observou-se que desde 68 tem se buscado a predição de falência, né, ou dificuldade financeira. Inicialmente com o uso muito grande de modelos estatísticos, e que esses estudos, né, tanto de modelos estatísticos ou de machine learning, tentam predizer segmentos, são voltados para segmentos específicos, localidades específicas, usando um conjunto de variáveis específicos. Então, esses modelos precisam desses ajustes, normalmente é assim que se faz. Mas, desde 2017, observou-se que os modelos de machine learning apresentam resultados melhores que os estatísticos. E daí podemos destacar algumas técnicas, né? As redes neurais, a Support Vector Machine, as árvores de decisões, raciocínios baseados em casos, técnicas de boosting, debugging, apresentaram bons resultados. Começamos então com a seleção dos dados. Focamos em empresas brasileiras, essas listadas em bolsa, de onde que devem apresentar informações à CVM, foi de lá que tiramos essas informações, né, no portal de dados abertos. Basicamente, 4 arquivos da CVM, né, disponibilizados pela CVM, foram importantes nesse processo, né? O balanço patrimonial de ativos, o de passivos, a demonstração de resultados e a de fluxo de caixa. Abrangendo um período de 10 anos, iniciado em 2011, terminando em 2020, dividido em 40 trimestres, totalizando 23.468 registros, distribuídos em 2 classes, em dificuldade financeira e sem dificuldade financeira. Cada registro com 102 atributos, do qual, após um filtro, chegamos a 84, e aplicando normalização de minimax, escala e transformação box-cox nesses atributos selecionados. Para a definição das classes, utilizamos a própria situação do cadastro da CVM, mas tivemos que fazer um mapeamento, pois saímos de um cadastro com 8 situações para um de 2 situações. Então, mapeamos da seguinte forma. Primeiramente, eliminamos a fase pré-operacional, por não ter dados confiáveis ainda, uma fase meio que de teste da CVM. Selecionamos a fase operacional como a nossa classe sem dificuldade financeira, e as demais como sem dificuldade financeira. E aqui você já observa o grande desbalanceamento de dados dessa base. Outra coisa importante é entender o fluxo de dados, né? O que é o fluxo de dados? É uma sequência, é uma chegada contínua de informação em determinados tempos, né? Ou contínua mesmo, esse contínuo podendo ser com períodos variados, né? No nosso caso, nosso período é trimestral, poderia ser por segundo, por hora, diário. No nosso caso é o trimestre, mas que não tem perspectiva de se encerrar. Então, como é que a gente trabalha nesse contexto, né? Cada trimestre vai ser constituído de N empresas, onde cada registro de empresa vai ter N atributos, e um vetor de N rótulos, onde um rótulo para cada empresa. O trimestre atual, esse amarelo T, ele não vai ter rótulo, porque é justamente o que a gente quer predizer. Os demais, sim, terão rótulos e serão usados no nosso treinamento. Ainda no contexto de fluxo, é importante trabalhar com um mecanismo, com a técnica de janela deslizante, pois evita um acúmulo grande de dados históricos passados para
o treinamento, o que deixaria o treinamento muito lento, e o que não é desejado. Outro problema seria um acúmulo de dados constante, que encareceria o armazenamento da informação. Outro fator é que dados muito antigos podem não condizer com a predição dos trimestres atuais. Algo pode ter mudado na distribuição dos dados, que é o que se chama de desvio de conceito, muito comum em fluxos de dados. Voltando para a questão do desbalanceamento, que é algo muito presente na nossa base, como eu mostrei anteriormente, a forma de tratar isso foi usando um mecanismo de sobreamostragem, no caso o SMOTE, em que a gente aplica na classe minoritária para expandir isso através de classes sintéticas, em vermelho aqui, a fim de obter um conjunto equivalente ao da classe minoritária. No nosso caso, como isso é feito? Eu guardo nos dados históricos classes minoritárias, porque ela não terá um peso grande no custo de armazenamento, por serem em menor quantidade que as majoritárias, como explicado anteriormente. Na janela deslizante eu divido em classe majoritária em azul escuro e azul claro minoritária. Separo então alguns dados do histórico, junto com os dados da classe minoritária, aplico nesse conjunto a sobreamostragem, gerando um conjunto que deixe próximo o meu conjunto minoritário com o conjunto majoritário. Após isso, eu aplico ainda nesses dados históricos um mecanismo de esquecimento, onde eu utilizo esta função aqui. Tá? E esse alfa é um atributo muito importante, porque ele indica a velocidade de esquecimento, que seria essa curva em vermelho, do meu algoritmo, né? Então, a partir do ponto zero, que é o meu trimestre colado com a janela deslizante, né, do histórico, eu não tenho esquecimento. A partir do trimestre 1, um trimestre de distância do meu histórico, eu começo a esquecer. Perceba que quando alfa é igual a 1, minha taxa de esquecimento é 63,2%. Já quando eu trabalho com a função com alfa igual a 2, a 0,2, minha taxa de esquecimento nesse primeiro trimestre é de 18,1. Então, bem inferior. Tá? E tem essa curva bem menos acentuada do que essa. Isso vai ter que ser ajustado em vários treinamentos para a gente ver qual seria o ideal para o caso Brasil. Outro fator importante são os hiperparâmetros. Como defini-los? No caso de um fluxo de dados, a gente pode usar o mesmo mecanismo de um treinamento em batch. Entretanto, a técnica de validação cruzada, que no caso aqui estou exemplificando com a K-fold, ela tem que ser adaptada. A K-fold em si não vai nos servir. E a gente vai ter que usar uma Nested Cross Validation adaptada para séries temporais, né? No caso, o fluxo de dados. Onde eu separo um conjunto de treinamento e para validação eu pego sempre o trimestre mais recente. Porque os outros podem atrapalhar, deturpar minha validação. Sempre o mais recente é o mais relevante. Após essa validação, eu seleciono os parâmetros e aí eu aplico o teste no meu trimestre corrente, né? Que é o em amarelo. Aqui no caso o trimestre 5, aqui já seria o 6, aqui já seria o 7. A partir daí eu tiro uma média das métricas, né? Para descobrir qual o valor médio das minhas métricas e poder comparar os modelos. Algumas métricas utilizadas aqui, destacadas em vermelhas, métricas que não são adequadas para esse caso de desbalanceamento, de dados desbalanceados, tá? As demais poderiam ser utilizadas. E assim a gente aplicou em 4 modelos, né, de Machine Learning, em que o Random Forest apresentou melhor resultado. O que a gente ainda pensa em construir, né? Primeiro, testar outros mecanismos de sobreamostragem, tá? Diversificar isso, para ver como se comporta. Verificar a possibilidade de subamostragem sobre os dados majoritários
tentar filtrar os atributos do treinamento para diminuir o tempo de treinamento, ver a possibilidade de identificar o desvio de conceito, né, pelo menos o momento em que ele acontece, e verificar também como esses modelos se comportam por setores da economia. E aí eu termino a apresentação, estou aberto a perguntas, e essas são algumas ferramentas que foram utilizadas nesse trabalho.